E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é André Martins, esse vai ser mais um capítulo do Dentista Cast. Seja bem-vindo ao Dentista Cast, o quadro do canal em forma de podcast, onde eu respondo as dúvidas dos inscritos ou falo de algo que anda acontecendo aí na odontologia. E hoje, nesse podcast aqui, pessoal, vou falar sobre um dos tratamentos estéticos mais pesquisados na internet. Então vou falar aqui sobre clareamento dental. Eu decidi falar sobre esse tema porque ele foi enviado para mim, através do Instagram. Foi enviada uma dúvida para mim pelo Instagram, que vai aparecer aí na tela. E a pergunta é: em quais casos não se pode fazer clareamento? Eu gostaria de saber se com os dentes inferiores um pouquinho sensíveis ao frio eu posso fazer esse tratamento. Então vou começar a minha explicação, vou começar a conversar sobre o tema, falando que receber esse tipo de pergunta é muito bom, pessoal. Porque muita gente chega no consultório só focando em clarear os dentes. E às vezes essas pessoas, elas esquecem, ou às vezes nem sabem, que para que o clareamento seja feito, a gente primeiro deve ter uma condição boa de saúde bucal. Por exemplo, não tem como a gente fazer o clareamento, se a gente tiver cárie, tártaro, periodontite. Tudo isso tem que ser controlado ou curado antes de clarear os dentes. Então é extremamente comum, muito comum, as pessoas chegarem no dentista querendo clarear os dentes. E quando a gente vai olhar ali, quando a gente põe esse paciente na cadeira, a gente vê que tem algumas coisas para resolver antes de poder ser feito esse clareamento. E as pessoas, em grande maioria dos casos, elas nem sabiam que esses problemas estavam lá. Isso é bastante comum, principalmente em casos de cárie. Mas quando a questão é sensibilidade, a nossa abordagem é um pouco diferente, porque os pacientes eles já chegam perguntando se dá para clarear os dentes, mesmo que os dentes estejam sensíveis. Então o pessoal já tem uma noção aí dessa sensibilidade, porque sente ela quando vai tomar algo gelado, sente quando vai comer algo doce. Então o pessoal já tem noção desse problema e eles chegam com esse tipo de dúvida no consultório. E a resposta que eu sempre costumei dar nesses casos é sim e não. Eu não quero te confundir, mas eu vou explicar agora o porquê disso. O clareamento, em caso de sensibilidade leve a moderada, ele pode ser feito tranquilamente, pessoal? Mas o dentista ele tem que tomar cuidado aí quando ele for fazer o tratamento. Por exemplo, é bem comum, nesse caso, que o dentista ele fale para a pessoa escovar com uma pasta anti-sensibilidade mais ou menos 2 semanas aí, da pessoa fazer o tratamento. E na consulta antes de aplicar o ácido ali, o gel clareador, o dentista ele também pode usar um gel com uma concentração elevada de flúor. Esse gel ele vai ajudar a diminuir ou até eliminar totalmente a sensibilidade durante o tratamento. Então, em caso de sensibilidade que são um pouco mais amenas, que a pessoa sente menos desconforto, o dentista pode estar fazendo isso para manejar essa situação. Mas, se a sensibilidade for muito grande, for muito grave, o paciente ele sente bastante desconforto, inclusive quando ele vai falar, às vezes entra um pouquinho de ar na boca, essa pessoa já meio que toma um susto, ela dá um pulo, Então, se esse for o caso, a pessoa sente bastante dor, não tem jeito, pessoal. Primeiro a gente tem que tratar essa sensibilidade, vendo o que está causando ela, e só depois que a gente ter certeza que está tudo resolvido, a gente pode ir para o clareamento. Por exemplo, em alguns casos a sensibilidade pode estar sendo causada porque a gengiva subiu, expôs a raiz do dente. Em outras situações até a periodontite pode causar essa exposição. E às vezes até uma fratura dental, o dente quebra ali em algum lugar, expõe os tecidos de baixo, mais interiores ali do dente, que tem contato com o nervo. Isso também causa sensibilidade. Então tudo isso tem que ser analisado pelo dentista. Ele tem que fazer às vezes radiografia, ele tem que fazer um exame clínico, olhar a boca do paciente, os dentes do paciente na cadeira. E depois que ele fizer isso, ele decide a melhor forma de tratamento, conversa com o paciente, que isso deve ser feito antes de fazer o clareamento, o porquê que isso deve ser feito, e só depois, a gente cuida aí da questão estética. E é muito importante, muito legal de saber disso antes de ir no consultório que eu tô te falando aqui. Em caso de sensibilidade leve a moderada, o dentista consegue controlar isso e fazer o tratamento depois de algum tempo. Em caso de sensibilidade mais severa, ela tem que ser tratada antes. E agora a gente chega nesse vídeo em um outro ponto muito importante, porque o dentista, além dele poder aliviar os sintomas da sensibilidade, ele ainda pode somar isso com técnicas de clareamento que são mais favoráveis aí,
para os pacientes que sentem esse tipo de desconforto. Então, algumas técnicas são mais indicadas para clarear os dentes de pessoas que têm sensibilidade e outras que são um pouquinho mais agressivas, elas são indicadas, para pessoas que não sofrem, não passam aí por esse problema. Por exemplo, as pessoas que têm uma sensibilidade mais leve, mais tranquila, elas podem fazer o uso, elas podem ser tratadas através de um clareamento caseiro com moldeiras. Então esse clareamento caseiro com moldeiras, talvez tu já conhece, ele é bem popular. Aquele tipo de tratamento que o paciente faz as moldeiras no dentista, ele leva para casa essas moldeiras e ele mesmo aplica, o gel nessas moldeiras aí e deixa essas moldeiras em contato com o dente durante 1 hora, 2 horas. Alguns dentistas indicam, que a pessoa durma com essas moldeiras. Então depois que o dentista faz a moldeira para o paciente, ele simplesmente vai acompanhando os resultados, vai acompanhando a questão da sensibilidade aí. Mas como esse tipo de tratamento ele dura mais tempo, ele dura de 30 a 45 dias, que é bastante, tá? Por causa disso a gente pode usar géis que são menos concentrados. Então a gente tem 3 tipos de géis que são usados nesse tipo de clareamento. O gel com peróxido de carbamida 10%, 16% e 22%. E claro, quanto maior a sensibilidade do paciente, menor deve ser a concentração do gel, porque quanto menor a concentração, menos agressão aí para o tecido dental, porque o dente ele vai desmineralizar menos. E muita gente me pergunta, tá, mas se eu usar um gel com uma concentração menor, eu vou ter o mesmo resultado do gel com uma concentração maior? E a resposta é sim. Só que com o gel com uma concentração inferior, os resultados vão demorar um pouquinho mais aí para aparecer. Só que os resultados são bons e são iguais aos géis mais concentrados. O importante é que o paciente faça o tratamento com acompanhamento de perto do dentista para ver como está a sensibilidade, para ver como está a adaptação. Então, se o dentista usou um gel 22%, o paciente está sentindo sensibilidade, a gente geralmente diminui para um de 16%. Se a sensibilidade continuar, a gente passa para um de 10%. E o contrário também é verdadeiro, tá? Se o paciente está usando um gel de 10 e ele quer um resultado um pouquinho mais rápido, a gente passa para um de 16 e quem sabe aí a gente pula até para um de 22. Então tudo vai depender aí, de acordo com a aceitação do tratamento pelo paciente. Mas então, pessoal, aqui a gente tem 3 fotos do clareamento caseiro, tá? Em uma delas tu pode ver uma pessoa botando a moldeira nos dentes. Então é esse tipo de moldeira que a gente vai usar nesse tipo de clareamento. Ela vai em cima e embaixo, como tu pode ver na foto, ela se adapta certinho nos dentes. E nas outras fotos, tu pode ver a pessoa aplicando gel nessas moldeiras. Então tu pode ver que até uma das moldeiras está até mais cortada, porque não tem a necessidade da gente clarear os dentes mais posteriores. E a outra, a pessoa está aplicando o gel na moldeira. Eu não recomendo que tu aplique tanto gel assim, tá? Essa pessoa tá até botando gel demais, porque a quantidade certa é só um pontinho na frente ali do dente. Mas eu tô te mostrando essa foto para te saber, como funciona esse tipo de tratamento. Então, o paciente ele vai no consultório, faz as moldeiras, recebe o gel de clareamento mais indicado para o caso dele e ele vai usar essa moldeira aí por alguns períodos, algumas horas no dia. E além do tratamento caseiro, a gente tem uma outra opção que é relativamente nova no mercado, tá? Ela está se popularizando mais agora, ela está ganhando popularidade, que vai ser a técnica do clareamento com uso de luz ultravioleta. Esse procedimento ele é novo e ele não é o clareamento a laser, tá? Ele é diferente. A luz do laser e a luz ultravioleta são luzes diferentes, tá? Então elas agem aí de uma forma diferente sobre os dentes. E a proposta desse tipo de clareamento é clarear os dentes sem o uso de gel clareador. Então a gente usa geralmente só a luz ultravioleta. E caso o paciente queira um resultado um pouquinho mais expressivo, a gente pode usar um gel aí com uma concentração mais baixa e associar ele com essa luz. E daí a opção do dentista vai depender também de cada caso. Então a mesma adaptação que a gente faz no clareamento caseiro, de acordo com a concentração do gel, a gente também faz aqui, para escolher se a luz ultravioleta ela vai ser aplicada com gel de baixa concentração ou não. Mas apesar desse clareamento com luz ultravioleta ele ser ótimo para pessoa com sensibilidade, ele traz bons resultados, tá? Mas ele é mais efetivo para remover manchas mais superficiais dos dentes. Então o clareamento à luz ultravioleta vai servir para tirar mais manchas com café, para tirar manchas causadas pela alimentação, porque esse tipo de pigmento ele se estabelece numa camada mais exterior do dente e a remoção dele é mais fácil. Aqui no clareamento à luz ultravioleta eu trouxe 2 fotos para vocês.
Foi difícil achar foto desse tipo de clareamento, porque ele é um clareamento novo, né, que como eu disse está aparecendo agora no mercado, agora que ele está se tornando conhecido. Eu já fiz ele algumas vezes, tá? E em uma das fotos tu pode ver uma pessoa fazendo, né, esse tratamento, está sendo aplicada a luz ultravioleta nele, e tu pode ver que essa pessoa ela não tem gel nos dentes. Então os dentes estão expostos ali, tá tudo tranquilo, não tem gel e só está sendo usada a luz ultravioleta para clarear os dentes. E daí na outra imagem a gente tem um aparelho que é usado para fazer esse tipo de clareamento. E a última opção de clareamento que a gente vai ter vai ser o famosíssimo clareamento de consultório a laser. Esse clareamento ele vai ser mais agressivo, tá pessoal? Porque ele usa géis com concentração maior e ele associa, né, o gel, o ácido clareador, com um laser, que como eu falei antes, o laser é diferente da luz ultravioleta. Mas nesse clareamento, apesar dos ácidos eles terem uma concentração mais elevada, essa questão é compensada, né, em parte pelo laser, que ele vai ter um efeito de sensibilizante aí quando ele for usado sobre o dente. E aqui a gente tem um clareamento a laser, pessoal. Você pode ver que o clareamento a laser, a máquina é bem maior, tá? O aparelho que faz esse tipo de clareamento é diferente da luz ultravioleta. É o tratamento que muita gente chega querendo no consultório, mas como ele tem ali um custo maior, né, para ser feito, ele geralmente acaba sendo mais caro. E como eu disse, ele usa géis que são mais agressivos aí para os dentes, mesmo que o laser compense às vezes a sensibilidade, né? Às vezes o paciente pode sentir um desconforto durante o tratamento. Mas então, na foto da esquerda a gente tem uma pessoa fazendo esse clareamento, né? Tá sendo aplicada a luz ali na boca dele. E daí na foto da direita a gente tem o gel clareador aplicado sobre os dentes. Inclusive quando a gente não usa laser, a gente só deixa o gel agindo sobre os dentes ali, a gente não usa luz. Mas no caso do clareamento a laser, o gel é associado com o laser. Mas então, pessoal, eu posso ficar dias aqui falando dos tipos de clareamento, posso ficar dias aqui falando dos tipos de protocolo, mas a mensagem desse vídeo é: se tu tem sensibilidade, tu pode sim clarear os dentes, porque o dentista ele vai contornar essa situação tratando ou reduzindo essa sensibilidade antes do tratamento com géis, pastas e aquelas coisas que eu falei antes, né? E isso é feito ao mesmo tempo que ele opta aí por técnicas mais favoráveis para o teu caso. Nenhum dentista vai começar a fazer o clareamento caso tu tenha algum problema como cárie, periodontite. Tudo isso é tratado antes desse tipo de tratamento começar. Assim como também nenhum dentista vai continuar o tratamento se tu estiver sentindo dor durante o procedimento. Então escolhe um dentista que tu confia, pede uma indicação de um dentista bom aí da tua cidade, né, que o pessoal conheça, que tu conhece, e vai nele, conversa sobre as possibilidades de tratamento, que ele vai estar te orientando da melhor forma possível para conseguir os melhores resultados aí com clareamento. Mas então, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Isso me ajuda muito. E se tu gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like, que isso me ajuda mais ainda, porque o YouTube passa a indicar o meu vídeo para mais pessoas. E precisando, deixa a tua dúvida nos comentários, me manda no Instagram, que eu leio e respondo todas. E quem sabe aí tu tá participando do próximo DentistaCast da semana que vem. Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.